ingresso? Rapaz, muitos torcedores do Flamengo estão revoltados com os valores dos ingressos cobrados na Ilha do Urubu. Pro jogo entre... Nós temos aí, vamos colocar... Não. Flamengo e São Paulo. semana contra São Paulo. Nós vamos colocar os preços aí dos jogos que está sendo cobrado. Inclusive amanhã, Flamengo e Santos, a partir das 21 horas pela Copa do Brasil, você assiste aqui, hein? Estaremos aqui trabalhando nesse jogo. Você vai lá na ilha, Pascoal? Eu, o João, estaremos juntos aqui. Manda um abraço pro pessoal lá na ilha. Que legal. Então, um abraço pra todo Eles mundo. gostam de você lá. Amanhã, então, ao vivo, aqui no Fox Sports, vai ser esse jogão que é Flamengo e Santos pela Copa do Brasil. Agora, a torcida do Flamengo tá brava. Tem até uma hashtag aí feita aí no Twitter, não somos banco. Não somos banco. Nós temos aí, produção, os preços dos ingressos aí que... Já esgotou? Aí, meu amigo. Norte esgotado? Já esgotou? Você Mano, lê aí, porque... Então, ó, você tem ali, bem, já no setor leste, o sócio torcedor. Se parar, Vamos não lá. ajuda. Vamos parar aí, gente, por favor. Ó, o setor norte já está esgotado. O setor sul ali, ó, o sócio torcedor dos planos raça e superiores vão pagar R$120 e a metade ali, R$60 para quem usar a carteirinha. O sócio torcedor tradição ele vai pagar R$160, tem a meia entrada também. O sócio torcedor nação júnior e público geral paga duzentão. Duzentão é caro, hein? Quem não é sócio do Flamengo, No setor sócio torcedor, é duzentão. Duzentão para quem não faz parte do programa de sócio torcedor. É igual a todos os setores. Oi? É igual para todos os setores. Então, ó, o setor leste, Benji, ó, sócio torcedor dos planos raças superiores, 120 também. É mesmo. O tradição Sul e é leste 160 e duzentão para o público em tudo geral. igual. Vale pro oeste também. Agora, detalhe, tá aí. E o oeste é o mesmo preço. Então, para amanhã, Flamengo e Santos na Ilha do Urubu, que se acompanha aqui no Fox Sports a partir das 21 horas, tá esgotado. Agora nós vamos ver os preços dos ingressos. Não, está esgotado no setor norte, não é? Não, tá esgotado João dos tudo. Santos. Não, Aí, era só o setor norte que estava esgotado. Os outros três era só o setores... setor norte? Os outros três mas isso aí é setores do você jogo tem. de domingo, Não, não Esse é é do jogo jogo contra do o São Santos. Paulo, gente. Não, esse jogo... Não, é esse? esse é o de aqui, o quarta-feira. outro era É o de- Flamengo e Santos. Esse é Flamengo e São Paulo. Isso. Então, o sócio torcedor aí, Benja, ele está pagando aí R$100, Esse tá é o certo, jogo no do setor Santos. norte. Não, esse é o jogo contra o São Paulo. Mais barato. O outro não é mais caro. Mais caro. Não, o São Paulo, esse aqui é mais barato do que o outro. Esse é o jogo que o torcedor está reclamando muito, é esse aí, ó. Esse aí tá mais barato do que o outro. Então, Esse Benja, acho que é o do Campeonato Brasileiro. Não, senhor. É o primeiro setor, você vai ver o resto, é mais caro. Não, mas ó, o primeiro setor tá R$100 aí. Sul, leste, oeste, ele já está Não, esse aí tá mais barato. Nós estamos mais confundindo nossos telespectadores. do que Esse aí tá mais barato, gente, pelo amor de Deus. Isso aí começava com 120, agora tá começando com Esse jogo possivelmente é o jogo da Copa do Brasil contra o Santos. Pera. Deixa eu falar. Põe de novo, que vocês estão enganados. O jogo contra o São Paulo é mais caro, gente. Tá aí. Esse aí lembra? qual é? Esse jogo qual é? Esse é contra o São Paulo. Sobe a telinha pra gente ver. Então, Esse é contra o São Paulo. Esse está mais barato do que o outro. Não está, Eugênio. Mas o número tá ali, O oeste gente. tá 300. O outro era 120 e esse Não, é 100. Eugênio. Não, depende. É que alguns planos de sócio torcedor, esses aí estão mais baratos. Só que o preço do com o público norte, em geral, Benja, esse ingresso tá mais caro. Justamente. De fato, por exemplo, ó. Tá, porque o o sócio norte é mais barato. Ó, no setor norte. O norte é mais barato. No setor norte, vamos nos basear somente para quem não é sócio. Vamos lá, o setor norte, ele está custando R$200 aí o ingresso. O setor sul está custando R$280. O setor leste está custando R$280 também. E o setor oeste é o mais caro. Esse está custando R$360. Então, esse é o jogo Porque o contra o setor São Paulo. norte já está esgotado por outro jogo, não tem os números. Esse jogo é contra o São Paulo. Só que aí você tem o plano ali mais top dos planos do sócio torcedor do Flamengo, que é o raça ou planos superiores, aí você paga R$100 o ingresso ali de setor norte. Aí você quer pegar no setor sul, você vai pagar 140. O leste também 140. E o oeste 180. Mas de fato, Benja, são planos ali que se você parar para analisar, é que o Flamengo ele aceita. Tanto você usar sua carteirinha de sócio torcedor e uma carteirinha de estudante fazendo um acúmulo da promoção. Que aí você tem o desconto por ser sócio, mais o desconto pelo fato de ser Gente, estudante. o que acontece aí Mas é tá muito caro, simples. tá É caro. a velha lei da oferta e da procura na economia mundial. O Flamengo tem uma torcida gigantesca jogando no estádio onde cabem 20 mil pessoas. Naturalmente, o preço do ingresso vai ser maior, porque tem mais gente querendo Outra comprar. coisa, Eugênio, que é importante É a gente, natural a isso. gente frisar aqui, é o que o PVC fala sempre. O fato desse ingresso estar a esse preço não significa que o cara está pagando. Porque se ele tem o plano lá do sócio, torcedor, não sei o que lá, ele paga uma mensalidade. Quando ele passa a carteira dele na catraca, ele não paga nada. Você entendeu? É isso que o Flamengo precisava explicar. Porque o que vale pra gente observar nesses ingressos aí, nesses preços aí, é público em geral.
Não, peraí, essa que eu não entendi. O torcedor do Flamengo, que é sócio, paga torcedor, uma mensalidade. mas ele não paga o ingresso? Não, por exemplo, o PVC tem um amigo que é sócio do Palmeiras. Mas o entendeu? Palmeiras é diferente. É diferente. É isso que eu tô falando. Eu não sei se. Palmeiras é Por isso que eu acho que o Flamengo Isso não é tem que do explicar. Palmeiras? Não, então, o que eu tô falando. Ele tá Flamengo colocou contrapondo o Palmeiras e o Flamengo. Você achando que o Flamengo poderia explicar isso? Porque no Palmeiras, o fato de o ingresso estar a esse preço não significa que o cara paga. Porque ele paga a mensalidade e tem ingresso gratuito. Mas ali não tá exposto na arte que Não é o todos. plano raça, não sei o quê, ou superiores. O cara tem E o plano, preço, ele tem que tem um pagar preço esse de valor. ingresso Ele ali paga ao lado. mais barato. Paga, Mas tem no um Palmeiras desconto. também não é Paga mais todo barato. mundo que Então, tem, não, não é todo mundo. são os planos mais caros. Esse plano do Palmeiras, se eu não me engano, acho que custa R$600 por mês. Esse Não, plano não que custa você isso não paga. tudo, não. Eu Pegou acho pro que é PVC que ele explica. Mas enfim, esse do Flamengo, por mais que você tenha um plano mais top, ele não te dá isenção aí à gratuidade. Você paga aí com desconto, pelo menos a nossa arte está exposta Paga esse dessa valor, forma. mais a mensalidade. Paga aí a sua mensalidade do Tem plano, mais um valor, um desconto do ingresso. O ingresso que Mas custa é 300, natural, custa repito, é natural que seja mais caro num estádio com capacidade de público menor. Mas a polícia libera 16 mil e tantos ingressos, é isso, na arena, né? Na arena. Não é arena, é ilha. Ilha do Na ilha, Chama na de ilha. ilha do Na arena ilha. agora, coisa mais chata. Não falei isso que agora. Mas o... Ei, viu? Viu? Olha pra mim. Olha aí, não gosta fala da arena, isso, olha lá. que vocês podem entrar nessa Estádio. fase É o Dema. também. Não, mas ó, eu só queria fazer uma No crítica estádio aqui, dos Pascoal. brasileiros. Não, só para contextualizar. O problema é o seguinte, são 16 mil lugares só. E vai aparecer um ingresso de R$300. E tá errado. Tá errado. Tá errado, Pascoal. Todos os clubes, eles defendem a fidelização Mano, do não torcedor. tá errado. Tá No errado campo que é sim. pequeno, Tá errado, como é que você sim. vai colocar mais do Pascoal, que 16 eu vou te explicar, eu vou te Me explica, explicar. por Eu vou favor. te explicar. Você quer colocar 32 onde cabem Pascoal, 16? os clubes, eles precisam parar de ser gananciosos. Se eles fazem campanhas Como para que você faça... ganancioso? Eu já vou te explicar. Como é clube? Com os Já vou te caras explicar, Pascoal. que o Flamengo Eu vou te explicar. contratou, ele tá sendo Só um minutinho, ganancioso? Você vai entender o porquê. Não, mano. O negócio é Não, o seguinte, senhor. Pascoal. Quando você faz um projeto de sócio-torcedor, que você exige a fidelização do mesmo, o cara, ele tá indo naquele jogo cru, tá certo? Aquele jogo que ninguém quer ir, aquela carne de pescoço, e ele tá indo num jogo top, que é o clássico aí, que é um jogo que todo mundo quer ir. Pô, na Ponte Eu acho Preta que- lotou, Chapecoense Pera, Pascoal, lotou. só um minutinho, Pascoal. Quando você pega aí um jogo ridículo, que o torcedor tá lá prestigiando o time, que tem lá 3, 4, 5 mil pessoas, o cara tá lá. O natural, tá certo? E o justo é que esse cara num jogo filé, como é a estreia desses jogadores do Flamengo jogando em casa, porque eles não podem jogar contra o Santos na Copa do Brasil, porque eles não foram inscritos a tempo, eles vão jogar agora contra o São Paulo pela rodada do Campeonato Brasileiro. O justo é aquele torcedor que tava lá entre os 3 mil tomando chuva num jogo Mas ridículo, isso não existe ele no Flamengo, esteja também, mano. mas é que Mas tá. ele vai essa realidade. Senhor Mani, Essa então realidade era não Ponte Preta. exijam depois do torcedor, Essa realidade é não do exijam Santos. depois do Não é do torcedor Flamengo. que ele seja Mano, fiel em todos os mano, jogos. você tá enganado. Aí o torcedor, senhor Mani, ele não vai Mano. ter como pagar aí, sei lá, R$40 num jogo comum e pagar 300 num jogo que Aí todo que tá. mundo quer É ver. a história da fidelização que o Palmeiras e o Corinthians fazem e o Flamengo tá fazendo também. O Inter faz. O Internacional também faz. Esses 3, 4 mil torcedores que você fala, vale para a torcida da Ponte, vale para a torcida do Santos, para essas torcidas. O torcedor do Flamengo, A ele... torcida da Ponte é igual ao do Santos? Não sei. Você acha? Não, você está dizendo. Não, para os times como... Tô falando que não tem plano Tem de fidelização. Entendeu? É projeto de fidelização. O Flamengo já tem isso. Então não tem naquele jogo podre, entre aspas. O cara para poder ir no jogo no filé, ele tem que ir no podre. Você entendeu? Isso no Flamengo existe, no Palmeiras existe, no Corinthians existe, não sei se o Internacional existe, o Inter italiano que existe, tem. O Inter você passa carteirinha lá, exatamente, você vai entendeu? pontuando. Então não tem essa. O cara, e volto a dizer, seria muito legal alguém do Flamengo explicar essa história aí. Eu duvido que o cara esteja pagando tudo isso aí pelo ingresso. A única coisa que me intriga um pouco... O sócio-torcedor não deve estar pagando isso aí pelo ingresso. Paga. O plano raça aqui, o pessoal da produção nos plano o plano mais raça... É o mais não, caro. Não tem um... Não é o O mais mais caro. top do plano dos planos. Não, Olha, tá escrito aqui, plano para raça você pagar R$100, para você pagar R$100 no ingresso, você paga um plano que você paga R$70 por mês. Que é o raça. Então, mas ele tá ali dando Você a paga maior 70 bonificação. e Esse paga plano raça 100 ou reais. superiores é o que dá o maior desconto. É por isso que eu deduzi que era um plano mais Mesmo caro. se você tiver um plano melhor ainda, você vai pagar o mesmo Pois valor é. ali. Tá. Então, quando o Flamengo, o bom dele, senhor Mani, é que fora o fato de você ter um desconto pelo fato de você ser sócio-torcedor, ele ainda aceita a carteirinha. Ou seja, dentro daquele desconto que você vai ter ali de Ainda R$100, tem você ainda tem pode uma apresentar uma entrada. carteira de estudante e pagar A única 50. coisa que me intriga é a seguinte, nessa Ó, história... só uma outra informação que vem. Não tem no Flamengo essa fidelização. Tá. Não tem. O cara não é proibido Não tem. de comprar É diferente ingresso. do Corinthians e do Palmeiras. O Flamengo reformou a ilha o Luso Brasileiro, na minha cabeça, pelo menos, para jogos menores.
Eu considero esse jogo contra o Santos e contra o São Paulo grandes. jogos para Maracanã. Aí eu discordo de tudo isso, só discordo do Flamengo jogar na Ilha do Governador, na Ilha do Urubu, esses 2 jogos. Acho que jogar contra o Avaí, jogar contra o Atlético Goianiense, contra a Ponte. Tem 2 pontas aí. Tem 2 pontas. A primeira, tem um jogo político do Flamengo de afastar-se do Maracanã para que o Maracanã sinta a necessidade de ter o Flamengo para arrecadar. E tem um aspecto porque técnico a concessionária que continua, Deus sabe como, apesar de tudo, a dona da concessionária continua administrando o Maracanã, inexplicável, mas para que ela não cobre tanto, porque o preço que ela vinha cobrando do Flamengo é exorbitante. E tem outro aspecto. No preço que estava pagando para jogar no Maracanã, de repente vale mais a pena jogar na Portuguesa, jogar na Ilha. Mas aí pera um pouquinho, gente. Aí você está colocando você bota um problema administrativo e afasta o público do seu jogo. Na verdade, você está punindo. Será que se afasta o público? Olha, Não, mas 16 mil. Aí vai caber... No Maracanã, quantos iriam? 60 mil? Mas adianta você botar 60 no Maracanã e levar prejuízo? Não, mas pera um pouquinho, gente. Deixa eu falar. O Flamengo jogou. O Flamengo outro dia jogou. Você joga na Ilha, aumenta o valor do ingresso. Não. E aí você arrecada na Ilha algo que seja equivalente ao que você arrecadaria no Maracanã. Deixa eu falar uma coisinha. Pagando uma fortuna para a administradora. O Flamengo, quando, por conta própria, pagou a conta de luz, reformou o gramado e não sei o quê, pagou 1 milhão, não sei das quantas, jogou no Maracanã, o jogo que era um jogo... Jogou contra o São Lourenço. São Lourenço. Mandou cuidar do gramado. E saiu no lucro e atendeu a sua enorme torcida. Botou ali 60 mil pessoas no estádio. Não tinha ainda pronta a arena, o estádio da Ilha. Ok, entendo isso. Mas fazer um jogo de Libertadores na Ilha, eu acho um crime contra a própria torcida do Flamengo. Também acho. Né? O que eu acho é que o Flamengo pode começar a ficar refém da Ilha no aspecto técnico. Se perceber que o Flamengo começa a ganhar, virar um alçapão, e isso vai favorecer o time esportivamente. Agora, o clube, isso aconteceu com o Santos, essa ideia de que na Vila, porque na Vila, aí eu concordo, não, eu vou chegar aí. Sério? Aí vai só a Ilha do Urubu, e o Urubu esquece o Maracanã, de repente o Flamengo passa a jogar para... Claro, o Flamengo não vai ser pequeno, esquece de jogar para 60, mas o Flamengo vai passar a ser um time, vai como o Santos, que é um time que tem potencial para jogar para 20, 30 mil pessoas, não para 60, mas para 20, 30 tem, e joga para 6, 7, né? Então, o Flamengo precisa tomar muito cuidado, Eugênio, nessa sua treta política aí com o Maracanã, com concessionários, com o seu próprio objetivo de pegar o Maracanã para ele, ganhar o Maracanã e tudo mais, e está punindo quem, na verdade, é a razão de ser do Flamengo, que é o torcedor. Só isso. Parabéns, era isso mesmo que eu queria dizer. Eu continuo sendo o mais lúcido e mais sábio da... Eu sei, eu vi isso. Eu tô vendo isso. Nós vimos hoje. Tô vendo isso. Mantenho os meus princípios, eu negocio qualquer coisa. Nós vamos cantar música pra você, hein? O Coxinha voltou. Olha, de qualquer coisa, menos disso. E para encerrar o assunto do Flamengo, ontem no Boa Noite Fox, foi muito bacana. Vamos mandar um abraço para o Oswaldo Oliveira. O Oswaldo Oliveira está aqui no Rio, estava ontem lá. O Oswaldo, que é uma figura fantástica. E estava também o Diego Alves, o goleiro Diego Alves, que o torcedor do Flamengo tanto sonha aí que ele seja contratado. Vamos ouvir o trecho, ontem no Boa Noite Fox, comandado pelo brilhante Enivaldo Preto. Se o Diego Alves vem pro Flamengo ou não vem. Vamos ouvir aí. Chegou a ouvir alguma coisa de desejos dos torcedores flamenguistas em te ter aqui também? Na verdade, foi uma invasão na rede social, né? Também não tenho ideia de onde, né, saiu a notícia e agradeço também o carinho, né? Mesmo sem conhecer, sem ter ficado pouco tempo aqui no Brasil, eu acho que o carinho que eles estão me demonstrando e o respeito, eu acho que é importante, mas, volto a frisar, foi uma notícia também que eu não sei de onde saiu e de momento não temos assim nada, nenhuma relação para negociação. Ou seja, o Diego Alves falou, tá nas entrelinhas, falou assim, olha, não sei de onde surgiu esse papo que eu acertei no Flamengo, que não tem nada. E quando ele fala mas, é que o mas ele quer. Gente, o Diego Alves, todo respeito, o cara tá bem pra caramba na Europa, ele vai voltar agora no futebol brasileiro. Ele tá sendo pretendido pela Roma.